análise de tudo isso, né, dentro do teu universo, né, como que você, consegue fazer uma análise, de um paciente que saiu de um estilo de vida ruim, veio ao longo desse processo com você e essa transformação, como que isso fica visível para você? Eh, Você consegue perceber de que maneira? Como que essa pessoa na consultoria ela desabrochou? Ela fala bem, ela se veste bem, ela comunica isso, de forma alegre, né, parece assim: "Nossa, a pessoa se encontrou, ela hoje é outra pessoa", e isso, às vezes, por uma análise, na paleta de cores ou na mudança na vestimenta, no tipo de cabelo que ela está usando agora. Na sua profissão, né, no seu nessa mudança de estilo de vida, como que você percebe isso? A medicina do estilo de vida ela é muito interessante, porque ela vai fundo nesse processo, porque ela trabalha com comportamento. E comportamento, ele vai fundo no ser humano. Quando a gente busca trabalhar com pilares de saúde, muitas vezes pode parecer que existe uma certa superficialidade, de dizer o que a pessoa tem que comer, dizer o que a pessoa precisa fazer de exercício, dizer o que a pessoa quantas horas de sono ela precisa ter. Mas não é isso. Por detrás disso está tentar compreender aquela pessoa, aquela história, aquele curso, naquele momento que ela está. E como ela consegue assumir o controle sobre aquele estilo de vida, aqueles erros e os acertos que ela tem na vida. A medicina do estilo de vida, ela tem uma abordagem que linka com um termo que vem da psicologia, que é extremamente profundo, que chama florescimento humano. Que a gente busca através da mudança de comportamento é fazer aquele ser humano florescer novamente. E quando a gente fala de florescimento, a gente está falando de saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde financeira, saúde social. A gente quer que a pessoa floresça em todas as esferas, inclusive espiritualmente. Corpo, mente e alma. Com certeza. Até porque, muitas das vezes, por detrás de erros no comportamento, de hábitos e estilo de vida, estão pensamentos e crenças muito disfuncionais. E que, a partir de um acompanhamento e da busca com o próprio autocuidado do paciente, ele vai buscando, ele vai atrás disso, ele vai atrás de sentido e de propósito. E a partir disso, ele não muda só o que ele está comendo, ele vai mudando ele próprio. E nessa evolução, a melhora cognitiva, a melhora ou a mudança da autoestima, a busca por diferentes ambientes vai trazer a pessoa a ter novos estilos, a ser mais ela mesma, a ser mais autêntica, e isso vai desenvolver a vida dela com toda a potência, com toda a potencialidade como um todo. E claro, isso numa individualidade e numa complexidade, né, muito pessoal. Então o trabalho, ele na medida que ele acontece e na medida da intensidade do autocuidado, né, desse self-care que a pessoa tem, ela pode ir muito fundo. E isso pode transformar ela por completo. Eu com certeza tive muitos pacientes que mudaram seus estilos, mudaram a sua cabeça e que a gente chama de viraram a chave, né? E mudaram de grupos, mudaram de comunidade, mudaram de gostos, porque descobriram que existiam algumas coisas que eles não sabiam deles mesmos. Então, é um florescimento completo. Só que isso não é um evento pontual, né. Saúde, estilo de vida, longevidade, qualidade, é processo, né. E é um caminho sinuoso. A gente vai ter altos e baixos. A gente pensa em mudar, decide mudar, começa a agir, erra, recai, volta atrás, muda de curso, tenta outra vez. Mas o foco, muitas vezes, tá no melhorar, tá no resolver. Então, tem muito do psicológico, tem muito do cognitivo, tem muito de um trabalho interno e que pode ser, claro, ajudado por profissionais, né. A gente tem hoje, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, formas de atendimento médico que eu inclusive utilizo na clínica de uma entrevista motivacional em que você tenta, naquele momento, naquele set ali, tentar trazer a pessoa
a busca por melhorar, a reflexão, a mudança, o engajamento, né, essa medicina unidirecional, que o médico é o dono da verdade, ela não funciona bem para o estilo de vida, não funciona bem para a medicina do estilo de vida, porque é preciso uma empatia, é preciso um acolhimento, uma forma de trabalho em que a gente empodere o paciente a mudar e decida por fazer isso. Isso é uma grande virada na forma como a gente faz medicina, como eu aprendi, né, como eu estudei no início, né, uma medicina tradicional, né, com um modelo muito diferente do que E agora eu você pratico. encontra muita dificuldade, assim, muitas barreiras ou já o paciente já chega para você com essa mentalidade de: "Ó, estou aqui para prevenção", ou você pega mais os pacientes que vêm de algum tipo de rotina ruim, né, e com a mentalidade de bater de frente realmente: "Não, você precisa mudar, você precisa fazer isso", apesar desse olhar, né, mais humanizado, apesar dessa empatia, tudo mais. Em que momento você vê ali essa dificuldade e fala: "Não, ou você segue o que eu tô te recomendando, ou você procura outro especialista", né, porque senão Bom, como o como ser lidar com humano o isso? ser humano é muito complexo. Muitas pessoas chegam no consultório com certeza com a necessidade de mudar, e a complexidade da situação, ela é enorme, né, existem muitos pontos, muitos fatores que combinados fazem a pessoa ter mais dificuldade ou mais facilidade. E do outro lado, né, da mesa, o médico, existe uma complexidade também de fazer com que aquela informação alcance o paciente da melhor forma, em que a gente consiga, ao mesmo tempo que ser empático, acolher, engajar, ativar da forma certa para conseguir gerar a mudança. E essa complexidade, com certeza, é desafiadora muitas vezes, porque a gente não consegue compreender 100% daquela pessoa e daquele indivíduo que está ali. Principalmente numa primeira consulta. Com o tempo, a gente vai captando, né, coisas diferentes, vai gerando uma conexão maior e a gente vai descascando mais algumas coisas que trazem a facilidade de entender qual é o melhor caminho. Mas nessa abordagem de estilo de vida, que envolve mudança de comportamento, autocuidado pelo próprio paciente, o direcionamento para a mudança tem que ser feito de uma maneira extremamente delicada, em que seja bom para quem vai fazer, e não necessariamente bom para o médico que vai fazer uma prescrição e entregar para aquela pessoa que vai receber. Então é preciso ter muito cuidado e os desafios são inúmeros, né. Trabalhar com mudança de comportamento é extremamente difícil, mas a gente tem que ter abertura, conhecer as diversas ferramentas que hoje em dia a gente tem disponível e fazer as tentativas, né. Então, terão erros, terão acertos, a gente pode acertar muito de primeira ou não. Já desistiu de algum paciente? Não, eu não Não desisto, é, né, porque eu não a desisto. pessoa pode querer não seguir aquilo e se tratar, né, achar que está se tratando ali com com uma abordagem que ela gostaria, mas diante das proibições, digamos assim, né, eh, Eu não desisto. Eu não desisto, mas sempre que, eh, aparece um insight do porquê, por exemplo, não voltou, não colaborou e não aconteceu e não mudou e não melhorou, eu, como médico, preciso fazer a minha análise e preciso colocar um pouco da responsabilidade em cima de mim, porque eu sou o facilitador e dessa forma eu posso melhorar. Às vezes com outra abordagem, né, exatamente. de repente, uma abordagem que faça o paciente entender melhor, né, que saúde e estilo de vida, eles andam juntos, né. E às vezes a forma como o médico abordou não conseguiu acionar naquele paciente daquela forma, naquele momento, para a mudança. Então, eu estou sempre fazendo essas análises e buscando, né, as ferramentas e os caminhos e informações, né, em próximos encontros com os pacientes para poder entender melhor como chegar e alcançar essas metas. Às vezes, reduzindo as metas, às vezes facilitando, às vezes
mudando o plano de cabeça para baixo, porque, o ser humano ele, tem múltiplas vias para a gente acionar essa capacidade de mudança, essa melhora do comportamento e novos hábitos. E às vezes o médico, ele acha que aquele caminho é o melhor, mas não, isso é uma jornada em conjunto, e esse nível de responsabilidade é mútuo, esse nível de conhecimento é mútuo. É preciso entender que esse processo é uma jornada em conjunto. Então, gente, olha, a gente poderia ficar aqui falando mais 1, 2, 3 horas, porque falar de estilo de vida é muito complexo, né? Cada um tem o seu, cada um tem a sua verdade, acha que consegue dar conta de tudo, mas a verdade é que a gente ultimamente não tem conseguido dar conta de nada e a gente precisa sim de ajuda de especialistas para nos guiar, né? E direcionar da melhor maneira. Mas nossa entrevista não acabou, eu vou fazer um joguinho rápido aqui com você, que é reflexo no espelho, em que eu vou te fazer 3 perguntinhas, eh, e você me fala. Um hábito que mudou na sua vida? Recente ou antigo? Qualquer um, mudou Meditar, e nunca mais, né, assim. meditar, meditação, Uma rotina essencial, exercício, uma frase sobre saúde que te defina. assumo o controle. E o que que você acha de cuidar de si é o luxo mais real que existe? Você acha que que hoje, eh, esse é o luxo? Esse é o novo luxo? Qual é o novo luxo para você? Não há dúvida nenhuma. Você perguntou para a pessoa que com certeza ia concordar com esse termo, com essa frase, porque, hoje em dia as pessoas estão morrendo por maus hábitos. E se você tiver, eh, a força mental, pessoal, o ambiente certo, as orientações profissionais corretas, você consegue aproveitar essa vida com qualidade por muitas, 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 muitas décadas. As pessoas hoje estão vivendo com qualidade até os 80, com certeza algumas com 90 anos, mesmo com as limitações de uma idade tão avançada. E a tecnologia, em termos de tratamento, ciência, estão vindo com um volume de informação altíssimo, e a gente está rompendo barreiras da qualidade de vida que nunca antes foi imaginado. Então, se você é pai, vai ser pai, ou então você é jovem, não há nada melhor do que você ser um ás no cuidado com a sua saúde. Mesmo que você tenha que mudar de ambiente, mesmo que você tenha que mudar, de parcerias e de conexões, mesmo que você tenha que mudar de vida. Se você fizer o correto para o que o seu organismo precisa para viver com alta performance, né, bem, com saúde, você vai florescer ao máximo. E o ser humano, nesse sentido, ele não tem limite. A gente está rompendo todos os limites físicos, mentais, sociais, do ponto de vista financeiro. Os limites do ser humano, eles são extremamente mutáveis. E a gente tem, assim, a gente tem aberto horizontes impressionantes em termos de qualidade. A gente vê hoje fotos nas redes sociais de histórias de pessoas com 60, 70, 80 anos que você olha e fala: "Meu Deus, como é que essa pessoa tem tanta vida e qualidade, né, e força e uma cabeça ótima", né. É isso que a gente precisa. Ao mesmo tempo, a gente vê jovens que estão completamente desconectados de uma cultura de saúde e de autoconsciência que dão uma tristeza profunda por causa da desconexão dos seus hábitos e que muitas vezes vem inclusive de um ambiente familiar que não foi propício para isso. Hoje não há nada mais poderoso do que essa abordagem da medicina do estilo de vida para a saúde no planeta. Não há nenhuma dúvida disso. Todo o nível de adoecimento que a gente tem hoje, ele pode ser modificado nas próximas gerações com uma abordagem de estilo de vida, com o nível de evidência que a gente tem.
com o nível de organização das diversas esferas municipais, estaduais, nacionais, planetárias, não há dúvida nenhuma disso. Agora, é preciso interesse nisso. É preciso interesse nisso e que a área cresça, né? E que mais médicos façam isso e que as pessoas consigam também terem a dimensão e a importância, a consciência de fazerem por si, porque o médico, ele não vai ser o autocuidado que a pessoa precisa. Ele é apenas um direcionador, né. Um fio condutor, Então as né. pessoas precisam ter. Agora isso também é política pública, né. A política pública do autocuidado, né, do self-care, a gente tem hoje sociedades, que pesquisam com altíssima qualidade de evidência, né. O autocuidado é preciso, disseminá-lo, né, porque a gente precisa de uma sociedade mais saudável. Bom, eu escolhi a frase, né, "Cuidar de si é um novo luxo", propositalmente, porque eu já conheço, né, convivo, e eu quis trazer um pouquinho, desse conhecimento, desse olhar que eu tenho em casa, pra vocês, dividir um pouquinho dessa expertise do Dr. Gustavo Varella. E muito obrigada, um prazer tê-lo aqui, dividindo seu conhecimento com o meu telespectador, com os meus seguidores. Eh, Dê sua rede social para que outras pessoas possam segui-lo, ter orientações adequadas, enfim, um convite a quem quer ter um novo estilo de vida com o Dr. Gustavo Varella. Bom, meu arroba é doutor Gustavo Varella, vocês me encontram aí nas redes sociais, LinkedIn, né, e YouTube também. Mas, queria finalizar aqui, né, trazendo essa importância do estilo de vida, mas com o foco que a gente tem, no dia a dia, na prática, né, no nosso núcleo familiar, na nossa casa, né. É sempre importante trazer essa vigilância, trazer essas mudanças de uma maneira agradável. A gente, há muitos anos, trabalha melhorar sempre em relação às práticas de saúde. E o engraçado é que, ao longo de todo esse tempo, que a gente trabalha em ter mais saúde, o meu estilo foi mudando, né. O meu cuidado foi mudando. E e a Fabrícia também evoluindo, né, no seu autocuidado e na sua assinatura de moda, que é extremamente rica. Então não há dúvida que existe um link profundo entre se cuidar bem e trazer o teu espírito, a tua alma, na vestimenta, na moda, no estilo, no Saúde e posicionamento. estilo andam juntos, não é isso? É isso. Então não há dúvida que esse link é fundamental, importante e pode parecer uma coisa do externo, do estético, do lado de fora, mas é muitas vezes como a gente se mostra para o mundo, e isso faz parte da natureza humana. Então, é riquíssimo esse debate e esse link de da saúde mais profunda, né, do espírito, da alma, do nosso corpo, com o que a gente quer mostrar para o mundo, porque é a partir desse link e dessa química que a gente vai buscar o nosso sentido, o nosso propósito e fazer aqui o que a gente precisa fazer para realizar o que a gente precisa como ser humano, porque essa é a nossa missão. Agora, cada um tem que encontrar a sua. Eu encontrei a minha, gente. Eu mudei o estilo dele, claro que eu mudei. E ele, aos poucos, vem tentando mudar o meu. Já conseguiu, assim, bastante coisa, né. Já conseguiu bastante A coisa, Coca-Cola mas na geladeira já tem uns 10 anos, né. já, não tem mais coca na geladeira. Mas aí é papo para outro podcast. Então eu gostaria de agradecer vocês por nos acompanharem aqui. Fica aí o convite para acessarem a TVPS, ao quadro Muito Além da Moda. Continue nos acompanhando por aqui. Um bom fim de semana e beijo grande para vocês. Tchau, tchau.